Pessoal, eu me chamo Reginaldo Sena, tem alguns aí que já me conhecem, está sempre aqui comigo e tudo. Eu sou diretor de pós-venda aqui da concessionária, né? Nós somos concessionária Volare e Agrale de Minas, né? Nós somos a maior de Minas, uma das maiores do Brasil. E na nossa linha Volare, a gente comercializa chassi Mercedes e chassi Agrale, certo? Chassi Mercedes é o mesmo caminhãozinho Acelos, LO 916, né? Agora é o 1016, né? Que a gente vem com o Euro 6 aí. E no Agrale a gente já conhece aí, a gente tem uma gama muito grande de chassis, né, ofertado no mercado, desde o pequenininho que é mais leve, vamos dizer assim, que é de 8 toneladas, até 15, 17 toneladas a gente tem no mercado. Claro que o forte nosso e a entrega técnica efetivamente, o treinamento efetivamente está baseado no V8L, né? Se eu não me engano, a Cenibra não tem 4x4, a Cenibra ela tem o carro com diferencial blocante, não é isso? Mas a parte efetivamente mecânica, que seja o 4x4 ou que seja com bloqueio, é praticamente a mesma. Tá joia? Perfeito? Então, como eu falei para vocês, nós somos concessionário Volare e Agrale e atendemos também a multimarcas, né? Você vai ver aqui na oficina nossa, lá quem passou um tempinho lá, você viu que até Rabecão tem lá em cima na oficina lá. Então nós tivemos lá em 2019, 2020, tivemos cabrióleos para o mercado, né? A pandemia, aquela situação toda, para que a gente não parasse e fechasse a empresa, então nós tivemos, porque nós trabalhamos produtos que é transporte de pessoas, né? E a gente sabe que na pandemia todo mundo dentro de casa, então nós vamos buscar no mercado aquilo que não poderia parar, que seria a área de segurança pública, concessionária 040, essas coisas. Nós fizemos alguns contratos por tal motivo, então quem vai ter oportunidade de estar vindo concessionário, trazer veículo para manutenção, vai ver outros veículos. Poxa, mas é um concessionário que atende outras empresas, sim, tivemos cabrióleo para o mercado. E a fábrica abriu mão também do contrato para a gente poder não ficar fidelizado só à linha Agrale e Volare, para a gente poder ter a sobrevivência. Mas hoje caminhamos praticamente na linha Agrale e Volare. Beleza, tudo bem? Bom, nós vamos falar hoje efetivamente do V8L, né, com diferencial blocante, que é tração positiva, né? Eu vou começar falando para vocês do powertrain, que é o trem de força do carro, aquilo que o veículo tem de mecânica e o que ele tem de tecnologia embarcada, e o que essa tecnologia embarcada ela muda na dirigibilidade do carro e o pessoal de operação efetivamente tem a fazer para poder resolver, tá joia? Nós vamos falar um pouco de motor, né? Nós vamos falar um pouco de caixa de marcha, nós vamos falar um pouco de diferenciais, né? E nós vamos falar de gerenciamento eletrônico. Apresentado a parte mecânica, efetivamente, que é a parte que eu mais gosto, parte mecânica e parte de gerenciamento eletrônico, eu vou fazer uma apresentação técnica para vocês depois do Euro 6, né? Porque o Euro 6 a gente tem algumas outras características que é só do produto, que é o motorista em dado momento ele tem que trabalhar no carro, ele tem que, não trabalhar efetivamente que ele já é o motorista, mas ele tem que atuar para a gente fazer um processo regenerativo no veículo. Então eu vou estar explicando para vocês multiplicarem isso lá, tá? Isso tem muito a ver com a manutenção do veículo efetivamente e a preventiva do veículo efetivamente. Beleza, turma? Tranquilo? Depois eu vou passar essa lista de presença e o certificado vai chegar lá. Não sei se vocês vão escolher uma pessoa efetivamente que vai chegar, e tem todo um material também, material técnico. Esse material ele é enviado ou por e-mail, ou através de um pendrive, ou através de plataforma WhatsApp, essas coisas. Aí você escolhe o número que vai ser enviado. É um material para ajudar vocês no dia a dia, que é diagrama elétrico, manual de montagem de motor, manual de operação, tem todo um trabalho, tem todo o material. Beleza? O pessoal que não é da empresa, o Luia, você, o pessoal é da empresa Cenibra Logística, né? A Cenibra, ela produtora de celulose, não é isso? Né? Efetivamente, celulose, basicamente isso, diretamente, né? Ela está localizada em qual cidade? Belo Oriente. Belo Oriente. Tá joia? Beleza? Tá? E aí o pessoal aí da Cenibra Logística, todo ano praticamente todo ano vocês têm comprado carro, né? Praticamente todo ano tem comprado carro. Com o glorioso Braga. Pessoal, tá dando para ver aí, pessoal? Tá meio assim, embaçado, não tá? Distorcido? Será que se apagar a luz vai te atrapalhar a filmagem, né?
Tá distorcido, não tá? Vamos tentar melhorar o foco. Vamos tentar melhorar o foco. Vamos tentar melhorar o foco aqui, pessoal. Eu queria ajudar, mas ele dá altura. Não, só pequeno. Vai dar não. E se eu mexer mais um pouquinho, já piora. Tá vendo? Tá vendo? Não vai não. Tem que ser mesmo. Deixa eu ver uma situação aqui. Melhoraria bem, mas, né? Atrapalha essa filmagem, né, mano? Bom, mas eu vou lendo para vocês, não tem problema? Bom, pessoal, nós vamos começar, conforme eu falei para vocês, vamos começar falando do powertrain, trem de força, que tem tecnologia embarcada no powertrain do carro, do veículo efetivamente. Nós estamos falando, pessoal, de Volare e de Agrale, nós somos montadora, nós não somos produtora do veículo efetivamente. É montadora, assim como Fiat, assim como Ford, assim como Volkswagen. Elas compram os produtos do mercado e monta o veículo. Então nós estamos falando de montadora. Eu não sou uma produtora efetivamente de motor, eu não sou produtora efetivamente diferencial, não sou produtora de caixa, assim como a Mercedes, em muitos casos é, a Scania efetivamente, em muitos casos é, né? Não, então nós somos como Ford, como Volkswagen, então nós somos uma montadora de veículo. E como montadora, para esse veículo, nós vamos buscar para motor o que tinha de melhor no mercado, né? A gente tem uma concorrência muito grande entre WM e Cummins, né? Nós tivemos um problema com a MWM lá em 2000 quando surgiu o pós-tratamento e começou a MWM apostou muito na Tênica e tivemos uma série de problemas com a Tênica, então migramos para a parte da Cummins, apesar que a gente já tinha Cummins no mercado já, e a Cummins trabalha com o sistema de pós-tratamento de Bosch, então para esse segmento nós trouxemos o motor Cummins, tá ok? A Cummins a gente sabe que hoje é a maior produtora de motor do mundo, né? Ela produz motores aí gigantescos para esses navios, esses cargueiros, até motor para caminhonete pequena. Então, para nosso segmento, para o veículo que vocês vão trabalhar efetivamente, nós estamos falando de um motor modelo ISF 3.8. Ele está, para esse veículo seus, né? Ele está com a calibração para 152 cavalos. Esse motor, ele chega a estar 180 cavalos de potência, aí depende da calibração que eu vou fazer no veículo efetivamente. A gente muda a calibração da central e a gente muda a calibração. ISF é a sigla do corpo de engenharia que produziu esse motor, 3.8 é a cilindrada, 152 cavalos é a potência dele de torque do motor, tá joia? Então, para os seus veículos, efetivamente, ele está com a calibração para 152 cavalos, até mesmo que a gente não precisa mais, né? Nós temos um veículo aí que é curto, dinâmico, então você não precisa mais potência do que essa. Ele é um motor que ele é biturbo, ele tem duas turbinas, né? Uma turbina de aspiração, outra de sucção. Quem já viu esse motor lá, quem já trabalha, né? A gente sabe que é um motor biturbo. Vocês já vêm dando manutenção nesses veículos que estão fora do período de garantia lá, efetivamente, não vem? O pessoal já vem dando manutenção, já conhece esse motor. Depois nós vamos falar desse mesmo motor no Euro 6, o que mudou dele, só para vocês terem o conhecimento, tá joia? Motor, modelo 4 cilindros, né? Em linha. Tá bem ruim mesmo a visualização. 4 cilindros em linha, 16 válvulas. É pior que uma obra, né? 16 válvulas, tá joia, pessoal? Regulagem de válvula, né? Vocês aqui tem mecânico aqui também? Tem mecânico, né? Regulagem de válvula desse motor, ela é feita a cada 100 mil quilômetros. A gente está falando de 60 milímetros parte de escape e 40 milímetros parte de admissão, beleza? 60 milímetros parte de escape e 40 milímetros parte de admissão, e é regulada a válvula a cada 100 mil quilômetros. Se um veículo está vindo à concessionária sempre para poder fazer revisão, na revisão de 100 mil vai ser executado a regulagem de válvula. Por necessidade regular anterior a isso, Reginaldo, porque os motores MWM é de 40 mil e tudo. Não, pelo projeto em que nós vimos aí, pelo processo e o plano de manutenção do carro que foi estudado, a regulagem de válvula para esse motor na linha Agrale, ela é de 100 mil. Eu sei que o mesmo motor ele é utilizado na Volkswagen também, e lá na Volkswagen eles pedem com 660 mil, mas o nosso plano de manutenção é de 100 em 100 mil regulagem de válvula, tá joia? Beleza?
Tranquilo? Nós estamos falando que é um motor, né, que tem uma taxa de compressão. Se eu estiver sendo muito técnico, talvez... por favor, deixa aqui. Quem quiser uma água, pessoal, não precisa pedir não, só vim aqui pegar, tá? Eu costumo tomar água toda. Ah, misericórdia, é pequenininho. Qualquer coisa você me fala que eu me reponho, tá? Tá bom, obrigado. Bom, a taxa de compressão 3.760 centímetros cúbicos, potência nominal desse motor 111,8 kW, 152 cavalos a 2.600 RPM. O que eu estou querendo dizer com isso? Não é necessariamente vocês, mas o motorista sente muito. Aqui motorista também tem, pessoal, tudo é motorista, sente a diferença se eu dirigir um Mercedes, como é a nossa mesma linha, o LL1 916, e um motor desse, porque ele trabalha com a taxa de rotação mais alta, né? O motorista, para ele poder ter uma resposta melhor na potência do motor, ele vai trabalhar com a taxa mais alta. Primeiro, porque é um motor biturbo. Segundo, 3.700 centímetros cúbicos, 152 cavalos a 2.600 RPM. Então, o motorista ele precisa de ter um pouco mais de aceleração para ele conseguir uma resposta mais rápida, principalmente na arrancada em aclive. Quando ele está já com o veículo em desenvolvimento, ele vai ver que tem um aproveitamento muito maior, com um consumo de combustível muito menor do que um outro motor, né? É um motor aí que a gente está falando que dá na faixa aí de 4,5, 5 por litro. Não sei se os seus lá estão dando isso, depende de motorista, depende de operação, né? Mas nessa faixa de 4,5, que eu sei que o consumo de combustível hoje em dia é um dos vilões aí, efetivamente, da área de operação, de quem faz operação e manutenção, combustível, pneu, essas coisas, né? Então é um motor que ele tem uma resposta boa, né? Apesar de veículo ser pequeno, uma resposta dinâmica e com aproveitamento de combustível melhor, porque nós estamos falando de biturbo. Tá joia? Tranquilo, pessoal? É um motor, né? 4 tempos, ignição por compressão, né? Refrigeração líquida. Falando de refrigeração do motor, né? Nós estamos falando de sistema de refrigeração. Esse motor ele trabalha com embreagem viscosa, conforme vocês já viram. E nós estamos falando aí de 20% do volume dele com aditivo, né? Claro que hoje em dia no mercado, os aditivos de líquido de arrefecimento que a gente fala, quase que grande totalidade já vem com a proporção pronta, não é isso? Já compra pronto. O que a gente não pode esquecer é que o aditivo para este motor linha diesel, ele precisa de ter, dentro da sua base química, anti-ionização, né? Tem que ter anti-ionização. Se você pegar o aditivo, se você for folhear a fórmula dele, na base química tem que ter uma anti-ionização. Por quê? Nós temos o alternador, ele trabalha muito próximo da parte de refrigeração, né? Quem estuda tabela periódica sabe. Alternador, energia estática, e ela passa íons para dentro do sistema de refrigeração. E esses íons, nós temos cilindro que trabalha em vibração, né? Ele trabalha o tempo todo vibrando, quem não falar, a camisa ela vibra o tempo todo, que seja ela fixa, que seja removível, igual do motor MWM, trabalha com vibração. E íons positivo, ele está o tempo todo querendo excitar com a parte negativa. Então, quando ele vibra, aquela expulsão de água, ela fica dando mini estalos, sabe? Mini curto-circuito, que é da parte elétrica, eu vou dizer. Ela fica dando estalos em cima da camisa. Já viu camisa furada? MWM. Fura muito, né? Por isso. Então, esse anti-ionização, ela forma, o aditivo, ele forma uma camada protetora no cilindro, para quê? Dentro da vibração, quando eu expulsar a água, né? Porque ele expulsa, quase que microscopicamente ele expulsa. Quando ele expulsa, ele não tem esse problema de a gente ficar com esses íons dando estalo em cima da camisa e furar a camisa efetivamente, né? Além da proporcionalidade que é capacidade de proteção dentro da reação química, água e ferro, ferrugem. Então, o volume é 20% do volume de água, nós estamos falando aí de 20 litros de água, então 2 litros de aditivo, né? Mas hoje em dia, a gente sempre usa a solução pronta. Eu falo numa manutenção em que vocês precisam dar manutenção no radiador, o radiador estourou e tudo, eu preciso efetivamente de trocar o líquido de arrefecimento, então essa base, essa quantidade que vocês têm que colocar e sempre aditivo com base em anti-ionização. Sendo aditivo para motor a diesel
com anti-ionização, vocês já vão estar fazendo o trabalho correto. Beleza? Tranquilo, turma? Dúvidas? Alguma dúvida? Pessoal, eu vou falando, qualquer dúvida, me pergunte na hora. Se eu não souber, eu vou para o bairro do burro lá e pergunto, tá? Localização do motor, né? Pessoal, aí, seus muito pouco, mas por que eu falo de localização no motor, número de motor e plaquetinha de identificação? Porque nessa plaquetinha de identificação no motor, lá tem muitas informações técnicas, que ela é muito útil para os seus dia a dia, né? Lá tem regulagem do válvula, lá tem torque de motor, lá tem muita informação técnica. Desse motor, se você abrir o capô do motor, né? Você abrir o capô, olhar aqui dentro, existe uma plaquetinha que ela está colada bem em cima aqui da capa seca, tá? Ela tem uma plaquetinha que ela está bem em cima da capa seca. Ali a gente tem número do motor, cilindrada, potência, regulagem de válvula, caso vocês esqueçam, se saber uma regulagem de válvula, alguma coisa, está tudo ali. E até mesmo para poder comprar peça, né? Eu preciso comprar peça, eu preciso comprar isso e tudo, eu preciso do número do motor. Eu vou procurar o número do motor de origem, que é muito difícil de tirar, não é verdade? Então, você pega da plaquetinha. Identificação do motor, número do motor, efetivamente, a gente falou no motor, para transferência, essas coisas, ele está debaixo do tubo de escape. Você abriu o motor, debaixo do tubo de escape do lado direito. Depois, na apresentação, tem uma foto que mostra efetivamente onde ele está o número do motor. Falo que vocês precisarem por algum motivo. Dificilmente vai precisar, mas para comprar peças, essas coisas, vocês vão precisar do partinama do motor. Beleza? Tranquilo? Sistema de injeção eletrônica, Comorreio, né? Todo mundo que conhece o sistema Comorreio, não preciso de falar, para esse segmento aqui, é o Comorreio. Diferente do Mercedes, lá nosso lá, que lá é unidade, né? Unidade injetora, o nosso sistema aqui é Comorreio. Então, sensor de pressão de turbo, todos os sensores da mesma coisa. Depois vamos falar da parte eletrônica, eu vou falar mais para você de sensor. Então, sistema Comorreio, efetivamente, assim como outro sistema Comorreio, como trabalha a MWM. Tá joia? Cárter de óleo, né? Bom, primeiro, sistema de giro anti-horário, não precisa falar. Cárter de óleo. O cárter desse motor, ele tem a capacidade de 9 litros. Mas o motor como um todo, se vir fazer a troca de motor, vai ser 10,9 litros, né? Porque nós temos ali uma quantidade de óleo depositada dentro do filtro de óleo e uma quantidade depositada de óleo que fica lá em cima, lá no sistema de cabeçote para lubrificar as válvulas. Então, esse motor ele trabalha com 10,9 litros de óleo de motor. Reginaldo, plano de manutenção. Quando que eu troco o óleo de motor para o sistema Cummins ISF? De montadora a montadora, de segmento a segmento. Possivelmente os seus veículos estão classificados como severo, né? Revisão de 10 em 10 mil quilômetros. Eu tenho desse mesmo motor que é classificado como rodoviário, de 20 em 20 mil quilômetros. É um carro que está mais dentro de cidade e tudo. Os seus pode ser uma situação mista, não sei como é que é lá, né? Asfalto e terra, não sei, ou só na terra, então possivelmente severo. E eu tenho esse mesmo motor no 4x4 que está dentro da área de extração de minério, de mineração, ele é feito por horas, revisão, 200, 250 horas. Mas nos seus casos, efetivamente, possivelmente, eu não olhei o plano de manutenção, tendo a experiência do mercado, as suas revisões devem ser de 10 em 10 mil quilômetros, então nós vamos substituir esse óleo de 10 em 10 mil quilômetros. Tá joia? Óleo de motor CK4, tá? 15W40, normal, CK4. Você precisa ler no bloquinho? Deixa eu pegar para você ver, eu esqueci de te entregar. Falei para você não trazer o caderno, esqueci de entregar o bloquinho. Chegou bem presente, hein? Tá aí dentro aí, falou? Então o pessoal estava falando de óleo de motor, CK4, 15W40, né? A viscosidade normal, temperatura normal, CK4.
não é aconselhado colocar outro óleo que não tem essa base química. Tá? Mudando para a parte do Euro 6, vocês vão ver que ele é o K, né? Ele muda a viscosidade do óleo, porque para o Euro 6 eu preciso que tenha menos base de fósforo no óleo, porque é um carro que ele tem o sistema EGR, né? Além do tratamento do CO2, que é o gás carbônico, através do sistema SCR, que é o sistema catalítico de redução, eu também tenho o EGR, então eu preciso de um óleo que tenha mais na base química dele menos fósforo, que polua menos efetivamente, que tenha uma queima melhor para eu poder jogar para a atmosfera se eu posso dizer assim, um gás mais limpo, né? Então, para esse modelo efetivamente, é que esse modelo que eu estou apresentando para você, Euro 5, é o CK4, beleza? Tranquilo? 15W40 é a viscosidade dele. Isso aí segue o mesmo procedimento? Eu vou falar para vocês logo em seguida, depois do 6 e tudo, porque o motor, a construção física do motor é a mesma. O que muda é a tecnologia que tem em cima desse motor, para que a gente tenha condições de classificá-lo como Euro 6. Tá joia? Mas é praticamente a mesma coisa. Você vê lá 10.6 litros, que está errado, é 10.9, eu digito errado. Quem é eletricista aí? Tem eletricista também? Mesmo não seja eletricista, alternador, tensão de corrente nominal 28, né? A 110 amperes. Então, carregou menos que 28, nós vamos começar a ter problema, tá joia? Então, alternador dele 28, tensão do veículo 24 volts, beleza? Tranquilo? Olha lá, alternador, tensão de funcionamento 28.3, é a tensão de funcionamento. Tá algum probleminha de acendimento de luz de alternador, eu vou lá fazer o teste, carregou menos de 28, pode ter certeza que nós vamos ter problema lá na carregamento de devolução de carga, vamos falar assim, né? Efetivamente. Bom, pessoal, motor do veículo, né? Troca o óleo dele a cada 10 mil quilômetros, né? Troca o filtro de óleo a cada 10 mil quilômetros. Motor 152 cavalos, produtora Camis, né? Como garantia para Camis, esse motor ele tem 1 milhão de quilômetros em garantia para Camis. Para nós, como concessionária agrária, porque a gente está falando de garantia do veículo como um todo, 1 ano para o veículo, para trem de força, motor, caixa diferencial e sistema de pós-tratamento, 2 anos. Claro que eu tenho que ter todas as revisões cadastradas e todas as revisões executadas pelo concessionário. A não execução de uma revisão pelo concessionário, eu perco efetivamente a garantia do veículo, certo? Então, para mim poder permanecer a garantia 2 anos, eu tenho que fazer todas as revisões, independente de ter 50, 100, 200 mil quilômetros, dentro do concessionário a cada 10 mil quilômetros. Para Camis, eu estou com o motor tem 4 anos, eu tenho a comprovação de que eu troquei óleo de motor e filtro do período de 10 em 10 mil quilômetros e utilizei o óleo original, né? Genuíno, vamos dizer, original não, genuíno. Aquilo pela qual a Camis exige, ela vai te dar 1 milhão de quilômetros de garantia. Difícil de conseguir 1 milhão? Não. Né? Tem carro desse aí que dentro de mineração tem mais de 700, 800 mil, sem problema nenhum. Tá joia? Tive problema sim no 4x4, né? Mas aí é problema não causado pela Camis, é um problema causado pela montadora Agrale Volare. Né? Ali na admissão da turbina, nós temos uma abraçadeira, essa abraçadeira dentro do desenho de engenharia, ela ficou mal posta e ela estava permitindo passar resíduos para dentro do sistema de admissão. Então ela passava poeira para dentro do sistema de admissão, ia para dentro do cilindro, estava espelhando o cilindro, aí passava em 150, 200 mil quilômetros o carro, jogando óleo pelo suspiro do motor. Quando a gente abria lá, verificava que estava tudo espelhado do cilindro por causa de poeira. Poeira não, minério, que é pior ainda, né? A gente sabe que o minério aí... Nós temos uma situação que é muito peculiar aqui em Minas Gerais, que é só aqui que tem o mercado. Eu sei, pessoal, porque eu viajo de vez em quando, a gente tem esses veículos no Chile, tem esses veículos aí no Uruguai, vários países da América aí e tudo. Quando a gente fala de mineração, do Chile, por exemplo, que tem muitos veículos 4x4, eu vou participar de treinamentos lá no Chile, vou ministrar treinamentos, e quando a gente fala aqui de Minas, é muito diferente o minério, sabe? Minas Gerais tem uma situação que é muito peculiar com relação à mineração, né? Pra vocês terem ideia, vem uma dessas montadoras aí, Jack Motors, produzir um caminhãozinho e tudo, lá no mercado mundial ali trocava a correia dentada com 30 mil quilômetros, aqui no Brasil 5 mil quilômetros, estava estourando as correias, tudo. Vamos estudar, vamos estudar, vamos estudar.
Só em Minas, São Paulo 30 mil, mas só em Minas, o pessoal é ruim de manutenção. A hora que foi ver a correia dentada, o minério pregnava dentro da correia dentada, você vai fazer uma análise no telescópio, você abria assim, estava cheio de minério dentro dela, e aí estava comendo os processos, estragando, polia, estragando correia, estourava a correia e fundia. Então, o minério ele tem essa capacidade de penetração que ela é muito grande. Então, você tem que ter uma defesa muito grande para o motor. Eu te digo mesmo vocês que trabalham mais com poeira mesmo, né, estrada de chão mesmo, mas é Minas, né? Então, Minas, o ambiente está todo aí contaminado por minério. Quando você vai nessas cidades, Mariana, Ouro Preto, tinha que estar com a cidade feia, de suja, quando está um tempo aí, muito tempo seco, tudo cheio de minério, e o ar poluído por minério. Então, tem que se cuidar melhor do veículo efetivamente. Então, desses veículos no 4x4 com esse motor, eu tive problema com isso, mas não o motor, a construção do motor, aquilo que é produzido pós o motor, que é a construção e defesa do motor, filtro de ar, sistema de admissão, essas coisas, então passou para dentro do motor e estava fundindo ele. Com relação ao motor, eu sou fã e muito fã do motor, sabe? Muito fã do motor. Eu sou engenheiro mecânico há alguns anos e eu participo muito da linha de montagem de fábrica, eu não participo do corpo de engenharia de agrário, mas a agrário sempre está junto com a gente perguntando, poxa, nós vamos colocar esse produto no mercado, e aí, o que você faz? E tudo aí me manda o cronograma do motor, aquela situação toda, para a gente poder analisar, e eu te digo para vocês que eu sou muito fã desse motorzinho, esse motorzinho é muito bom, tá joia? Beleza, turma? Com relação ao motor, pessoal, alguma dúvida? Querem me perguntar alguma coisa, alguma dúvida com relação ao motor? Bem tranquilo? Tranquilo? Bom, saindo do motor, vamos para a caixa de marcha, tá? E essa caixa de marcha, eu estou falando do Euro 5, depois eu falo do Euro 6 para ela para vocês, tá joia? Caixa de marcha, Eaton. A Eaton, pessoal, só eu gosto de falar da história da empresa no Brasil. Nós estamos aqui, eu tenho 46 anos, a turma aí deve ser de 30 para cima também, né? Possivelmente. Só o rapaz lá que parece mais novinho, né? Pelo menos rodou no minério igual eu, né? Nós tínhamos no Brasil aí antigamente, quem lembra dos Opalão lá, dos Jipão e tudo, que era a Clark, né? O Luia está em peça há muitos anos aí, sabe, né? Então a Clark, ela era uma montadora de caixa de marcha lá em São Paulo, mais precisamente na cidade de Valinhos. Então a Eaton é uma produtora de caixa americana. Então a Eaton veio para o Brasil, comprou a Clark e usa a mesma estrutura da Clark. Por que eu falo de Clark? Porque a caixa não quebrava, Caixa muito boa. Claro que a Eaton ela veio com a engenharia dela e começou a usar só toda a estrutura da Clark, mas são caixas de marcha, assim como o ZF, que está no mercado aí há muito tempo. Eu efetivamente gosto mais de ZF, né? Eu acho uma caixa que ela tem uma capacidade maior de não quebrar. Porque as peças da ZF, ela usa e é homologada pela ZF. Que eu digo porque nossos produtos também têm caixa ZF. Mercedes, por exemplo, todos são caixas ZF. Né? Os agrários, alguns também têm a caixa ZF, que é a caixa pequenininha da ZF, a 5S 420, 580 hoje, na verdade. Então ela tem molimidênio na produção das peças dela. Quem conhece molimidênio aí, né? A gente tem Tegraxa com base de molimidênio. Molimidênio é um lubrificante natural. Caixa ZF, quando ela perde o óleo, vazou pelo retentor, vazou por algum lugar, e a gente tem atrito ferro com ferro, que é fundir um material, dentro da base dela, ela libera esse molimidênio, que é um lubrificante natural. Então você tem uma condição maior, você tem uma lacuna maior até que a caixa tenha a condição de fundir, né? As peças, elas chegam a essa temperatura, mergulham no molimidênio, esse molimidênio penetra dentro da peça, né? Então ela fica ali com um lubrificante natural. Quando no começo tem atrito ferro com ferro, que a gente está falando que vai fundir, ela tem essa capacidade de liberar o molimidênio. Que é diferente da Eaton, que não tem, é uma tecnologia que foi homologada e descoberta pela ZF e homologada pela ZF. Mas essa caixa 4505 é uma caixa muito boa, ela está nesses micros todos aí, né? Hora vez, hora não, a gente tem um probleminha aí com relação a recall, né? Eu comecei a ter alguns problemas aí, que a engrenagem louca da ré, né, que é mecânica saber, a engrenagem louca da ré, a gente sempre trabalhou com a bucha de bronze, né? A Eaton mudou agora para rolamento agulha ali.
Então na usinagem ali onde vai o rolamento a agulha, a gente começou a ter problema de fundir e aí quebrar a caixa de marcha. Aí nós estamos fazendo uma campanha substituindo, tem um ponto de corte, chassi para chassi, nós estamos substituindo. Mas evolução natural de engenharia. Todo produto que chega novo no mercado, né, existe uma lacuna, um período até que esse veículo ou esse produto tenha uma adequação, vamos dizer assim, no mercado. Ah, Reginaldo, mas é muito errado, tem engenharia, corpo de engenharia que estuda, os caras americanos lá, acontece. Mas é uma caixa muito boa. Então vamos lá, modelo Eaton FSO 4505C. O que é FSO? Eu iniciei falando de Fuller, porque Eaton, Fuller sincronizada Overdrive 4505C. Fuller sincronizada, é uma caixa sincronizada, lembrando que a marcha ré é seca. Eu não tenho conjunto sincronizado na marcha ré. Nas 4305 até tinha, né? Mas aí os caras, os cabeçudos, os motores conseguiam colocar a marcha ré com o veículo em movimento, porque eu tenho um sincronizado para poder parar a caixa. Né? Que começou a quebrar a caixa. Principalmente escolar, autoescola, motorista que é mais profissional não faria isso, mas eu comecei a ter problema. Então, nós tiramos o conjunto sincronizador da marcha ré, então é a ré seca. Por isso está o motivo, você é obrigado a parar o carro 100% para você conseguir engatar a marcha ré. Um conselho que eu dou a vocês, para o carro 100%, pisa na embreagem, 5 segundos, engata a marcha ré. Outra coisa, para o carro 100%, leva uma outra marcha, uma terceirinha, você vai engata a marcha ré. Né? Ré seca, igual aqueles caminhãozão antigão, tinha ré seca lá dos motoristas. Né? Ia selecionando a marcha lá no tempo, então a ré desse carro é seca, tá joia? Ah, eu estou colocando a marcha ré, tá dando barulho. Não, tá com problema, não tá com barulho não tá com problema, você que está fazendo errado. O motorista que está fazendo errado, né? Vai fazer barulho mesmo, porque eu tenho uma caixa de marcha, ela está acompanhando o giro do motor antes de chorar, de repente eu mudo, engatando a marcha ré, o cardan que ele vai fazer, ele vai bater. Então, leva uma terceirinha, depois leva a marcha ré. 4505, torque de entrada da caixa. Ela suporta o motor que produza até no máximo 450 Nm de torque, certo? Então, aquele motor ele produz 500 Nm, 480, 450, a caixa ela tem que acompanhar o motor, que é diferente do Euro 6, depois eu vou falar para você por que mudou. Então, 450, que é 4505, 450 Nm o torque de entrada, C de sincronizado. FSO, Fuller sincronizado Overdrive. Só sabem o que é Overdrive aí, pessoal? Bom, para quem não sabe, nós temos caixa no mercado Direct Drive e caixa Overdrive. Overdrive é acima da dirigibilidade. O que seria isso? A cada volta do motor, a caixa multiplica volta e meia, quase 2 voltas. Para que serve isso? Para eu dar dinamismo no veículo. Ser um veículo rápido, dinâmico. Né? É um veículo que está dentro de cidade, é um veículo que está dentro de uma operação igual vocês estão utilizando aí, um veículo que ele se transforma em um veículo rápido, dinâmico. Tem uma resposta efetivamente do motor que passa para a caixa e passa para o sistema de tração do veículo. Diferente de uma caixa Direct Drive, uma caixa mais longa, aquela situação toda. Então é uma caixa Overdrive, beleza? Tranquilo? Série 1480, né? Esse aí é o modelo dela, a série dela. Número de marchas, 5 marchas à frente, mais uma marcha ré, ou seja, 6 marchas. Tá joia? E aí nós temos aí uma relação redução que é efetivamente relação redução. Em primeira marcha 5,78, certo? Segunda marcha 2,73, terceira marcha 1,63, quarta marcha 1, quinta marcha 0,770 por 1 e marcha ré 5,26 por 1, ou seja, é a capacidade que a marcha ela tem de multiplicar ou não, ou reduzir, ou acelerar a rotação do motor, dependendo da operação do motorista efetivamente. Então, essa relação aqui, eu vou passar para vocês também. Assim, é muito difícil a gente cobrar de motorista, vem até nos para-brisas de muitos veículos, eu não sei se o Euro 6 ainda tem, se o Euro 5 tem, a relação de marcha para marcha, tempo de RPM do motor com a relação de marcha, que tem muito a ver isso aqui. Às vezes o cara está de quarta marcha, terceira marcha ela está 1,73 com a RPM do carro lá em cima ou lá embaixo. Então tem uma correlação de marcha com a rotação do motor para você poder
fazer com que o veículo tenha economia de combustível. Hoje em dia, não sei se seus veículos têm telemetria, tem? Lá dos seus tem? Da VMI eu sei que tem telemetria, né? A telemetria, ela condiz muito com isso aqui, a relação de marcha, relação redução de marcha. Condiz muito com isso aqui. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, pessoal. Os meninos estão preparando um caviar para vocês lá depois, tá? Almoço, aquela coisa toda. Segunda-feira tem que tomar água mesmo, tem, Luiz? Bom, pessoal, com relação à relação e redução da caixa de marcha, é essa aí, né? Óleo da caixa de marcha é o SAI 80W90, né? É o normal, né? Óleo de caixa normal, é o API GL 3.4. Porque a API GL 3.4 é um óleo da Eaton, efetivamente, ele tem uma coloração azul. Para mim, que trabalho muito com garantia, processo de garantia, eu tenho que efetivamente sempre trabalhar com óleo da Eaton. Porque se tiver algum problema, eu tenho que pegar uma base desse óleo e pegar uma quantidade desse óleo e mandar para a Eaton para ela verificar se o óleo está dentro da troca normal e era para ela validar meu processo de garantia. Tá joia? Então, óleo da Eaton, né? 80W90, API GL 3.4. Capacidade 4.6 litros. Tá joia? 5 litros, 3 litros, né? 4.6 litros. Beleza? Tranquilo? Troca do óleo de caixa de marcha no segmento do pessoal da Cenibra Logística. Vai ser trocado a cada 50 mil quilômetros, porque a gente está cadastrado como severo. Então, a cada 50 mil quilômetros eu tenho que trocar o óleo de caixa. Beleza? Tranquilo? Não. Depende da classificação. Exemplo, no carro 4x4, que está a operação suas, que é mineração, e aí depende da classificação. Se você tiver classificado como Severo Plus, eu vou trocar a cada 20 mil quilômetros. Né? Aí eu acredito que o seu está na classificação igual deles ali, que é Severo mesmo, cada 50 mil. Eu não sei a classificação que está seus carros, eu tenho que dar uma olhada lá. Pessoal, com relação à caixa de marcha, tranquilo? Tranquilo? Perfeito? Né? Manutenção dessa caixa de marcha, depois nós vamos lá na minha montagem, e aí tem dessa caixa aberta lá, possivelmente e tudo. Vocês também, quem é mecânico, já deve ter aberto essa caixinha. Uma caixinha bem tranquila de trabalhar, bem tranquila de montar. As peças a gente acha com facilidade. Se não achar, só procurar o Luiz. O Luiz vai ter todas as peças dela para vocês lá. Então é bem tranquilo essa caixa de marcha, tá ok? Tranquilo? Pessoal, se alguém estiver precisando de ir no banheiro, final do corredor aqui tem um banheiro, esqueci de falar com vocês, tá? Às vezes alguém quer ir no banheiro, uma coisa desse sentido. Com relação à caixa de marcha, tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo? Que não é os seus casos, né? Aqui nós estamos falando de uma caixa de transferência, vocês não têm 4x4, VMI também não tem 4x4, né? Não, né? VMI tem não, né, Fabinho? Acho que não. Tem não. Só o alto. Pretende ter 4x4? Cenibra, você sabe? Não tem necessidade, não? É período de chuva, né? Eu nunca fui, eu precisei fazer uma visita lá para vocês, lá em Belo Oriente, no Cenibra, eu nunca fui lá. Eu não fui. Mas você vai, é possível, vai no jeito de você fazer uma visita, não é tão pouco da empresa, mas você conhecer a atividade do cara, entendeu? É excelente, eu preciso, nessas viagens ruins. Você vê a realidade de trazer para vocês, para todos os outros clientes, que realmente é um serviço bem severo. É aqui que eu falei com vocês, eu viajo muito, eu fico pouco aqui na empresa, assim, tem ficado mais agora, mas fico pouco na empresa, viajo muito, então você consegue ter uma visão de campo e trazer essa visão de campo, principalmente para a área de treinamento ou para a área de manutenção, bem melhor. Quando você tem uma visão macro de fora e você verifica a visão de campo. Quando eu vou, por exemplo, dentro de uma mina fechada, Anglo Gold, extração de ouro, você fica, para mim que gosto, fica maravilhado e assustado. Você tem um veículo, um 4x4, dentro de um túnel desse aqui, que ele está descendo, de repente ele encontra um fora de estrada, ele tem que voltar quase 1 km de ré para poder entrar para dentro da doca, né?
e pedra de um lado, pedra do outro, o motorista tem que ser um cara bem fera. Então eu fui dar treinamento da operação do 4x4 de mineração várias vezes, dando a Globo Gold, dando a Anglo América. Agora nós estamos com o veículo lá na Iaraçuaí, 4x4, que é a mina de lítio. O lítio hoje em dia, a gente sabe que esses veículos, a eletrificação dos veículos aí, hoje em dia o mercado, né? Então, o que produzia 20, 30 toneladas, tipo 100 toneladas, 200, o que produzia os chineses, os americanos, aquele da Tesla, né? Tá comprando tudo para fazer bateria. Então, dentro da mina de lítio também é dessa mesma forma. A severidade com que os veículos trabalham, para você ter ideia, tem até um vídeo meu que roda aí. Eu estava dando o treinamento e lá no final da mina, a gente está falando de 3 km de Baraterra, tinha uma água e tem as bombas o tempo todo bombeando água, que senão tampa tudo, né? A gente está falando de lençol freático, então fica bombeando. E aquela água está contaminada por um produto que faz o tratamento para poder fazer a extração do lítio, nióbio, lítio. Então, pessoal, e aí fica aquela água meio avermelhada e tinha um tratorzinho fazendo a manutenção, né? Fazendo um buraco lá, um tratorzinho com a lâmina dele. Deu hora do almoço, na troca de turno da hora do almoço, fecha tudo, nós tivemos que ficar dentro da mina. Então, nesse intervalo de meia hora, o tratorzinho parou e ficou parado, ficou lá parado e tudo, e eu fiquei prestando atenção para me verificar o que aconteceu. A pá carregadeira dele já começou a ficar toda vermelha por oxidação, já começou a oxidar tudo. Meia hora, estou falando sério, o tratamento, meia hora começou a oxidar. Então eles têm um outro produto lá, que o cara vem limpando efetivamente. Eu te digo isso porque, se você pegar, eu tenho fotos ali do 4x4, nossa, lá deve ter 4 meses que está rodando, se você olhar o chassi por baixo assim, já está todo corrido. Todo corrido. Mesmo que a gente, para essas minerações, a gente tem um emborrachamento diferenciado que pinta o chassi, que é de proteção. Cara, nós foi esse sistema aí. Não entendi? Esses carros novos chegando aí essa semana. Estão com esse sistema aí? Ele tem uma preparação melhor, não uma preparação química, né? Para poder ter uma defesa química para não ser tão agredido aí com relação a esses. Na verdade, para você poder fazer a extração, não é só quebrar aquele lá, não. Você tem que fazer toda uma base química, todo um tratamento diferenciado para você fazer a extração. Então contamina o solo, contamina a água, que contamina o veículo. Né? Ele está cheio de barro por baixo, não sei os seus veículos, cheio de barro, cheio de minério e tudo. Quando ele sai da mineração, vem dar um jato para tirar aquilo, e aquele jato é pressão penetrante, né? Então, direciona aquele jato, um material corrosivo desse jeito, para dentro do chassi, não há defesa que consiga. Então, um carro que é feito para durar aí 5, 10 anos, dura 2, dura 1 ano. Então, a operação é bem severa mesmo. Não é os seus casos que é mais poeira lá, né? Barro mesmo, efetivamente, que era de plantação de eucalipto, não é isso? Para caminhão, nós temos lá, a gente trabalha lá em chassi, né? Caminhão? Nós temos caminhões da área industrial, né? Produto lá na mesa. Nada que você põe lá e não põe. Eu participei, nós estávamos com os veículos 4x4 e V8 normal, e os veículos estavam sofrendo muita corrosão lá no Chile, corrosão lá no Chile mesmo. E o produto que eles fazem é extração de minério, assim como é aqui, o daqui não corroía, o de lá sim. Mas quando nós fomos ver, eles tinham um produto tipo um solupan, tipo um solupan, não é a mesma base química, que eles estavam batendo baixo no carro e batiam o jato para poder tirar aquela. E esse produto tinha uma base química nele lá que era corrosivo, mas corrosivo ao extremo. E o pessoal não teve essa, só de engenharia que eu te digo, sabe? Pegar a tabela periódica, não estudar, vamos ver isso aqui, o que isso pode fazer, reação química, não tem reação química. Então estava corroendo tudo, e o pessoal estudando e tudo, aí depois nós descobrimos lá que era esse produto. Por quê? Estava pegando um veículo que era nosso, e aí a gente pensando em comercializar 200, 300 veículos efetivamente para essa mineração. E o veículo com 6, 7 meses todo corrido por baixo, eu falei, não vou comprar isso. Mas quando você ia ver, era generalizado, era na mineração inteira. Aí nós fomos estudar, descobrimos que era o material que eles estavam utilizando para a limpeza do veículo, né? E aí não é o produto efetivamente, né? O carro especificamente, é o produto que está sendo utilizado. Muitas vezes, igual eu te falo com vocês, nós temos o 4x4 e você falou que foi com esse material, que é para poder fazer essa defesa, mas se eu não tenho um estudo por trás disso, utilizando sabão que tem essa capacidade corrosiva muito grande, essas coisas, acaba que você danifica mais o produto. Estou te falando com relação ao caminhão, entendeu? Pessoal, dando seguimento, né, nosso trem de força, Power Train, nós vamos falar de diferencial, que aí
muito tem a ver VMI Force, né? E muito tem a ver com seus veículos que estão lá em operação, porque seus veículos, todos eles têm tração positiva no diferencial traseiro, não tem? E antes de falar disso, pessoal, eu estou tendo muito problema com tração positiva, muitos veículos estão retornando com relação à solicitação de garantia. E aí a solicitação de garantia, ela chega aqui para nós, ela chega um produto, né? Chega um diferencial aqui, e quando eu vou analisar esse diferencial, quando o corpo de engenharia vai analisar esse diferencial, ele tem muito a ver com a operação do veículo, né? Mas como, Reginaldo, operação, se o motorista ele nem influencia efetivamente, diretamente, você deve ter problema lá com quebra de diferencial traseiro, né? Se precisar mais, eu peço para trazer, tá? Diferencial traseiro, operação e tudo. E aí eu queria que a gente trocasse uma ideia, né? Eu vou explicar a parte técnica para vocês e depois a gente trocar uma ideia. Vocês têm tido muito problema lá. Eu sei porque teve, assim, alguns meses atrás, teve 2 veículos seus aqui, e quando eu fui ver o diferencial traseiro, a satélite planetária estava toda comida, né? Não é mesmo? Teve uma série de patinação e danificou o satélite planetário. Então eu vou falar para vocês da parte técnica, depois eu queria bater um papo com vocês, e até mesmo eu quero fazer uma visita para entender a operação, né? Para a gente poder entender, e a gente, o que pesa muito hoje em dia, VMI, CNIB logística, o cliente frotista, manutenção. E o que é pior, manutenção corretiva. Não programada. Não programada. Preventiva a gente sabe que tem que ter, normal e tudo. Se eu tenho uma manutenção corretiva, atropela toda a minha operação. E atropela essa operação, atropela o meu ganho. Eu tenho que tirar o carro do cliente. Não é os seus casos. Vocês já trabalham a sua produção lá, você deve ter uma meta a ser atingida e tudo, porque o veículo está em manutenção. Talvez eu não tenha um veículo reserva. Então, principalmente o diferencial traseiro, porque ele tem esse equipamento, ele é um equipamento que ele é muito útil, mas é de uma utilidade extraordinária, mas que ele tem as sensibilidades que, se eu não souber operar o veículo, né, eu consigo quebrar ele, tá? Então vamos falar a respeito disso. Diferencial traseiro é o Dana. Nos seus casos aqui está o 286, tá vendo? O seu veículo de origem, ele sai com diferencial 284, só que para VMI, que eles estão no mesmo VMI Force, né? E para os seus carros, a gente coloca um equipamento melhor, que é o diferencial traseiro com bloqueio. Eu não lembro se os carros da CNIB logística, o rural, se ele é um pouco mais alto. Eu acho que é o V8 normal com diferencial bloqueado, não é isso? Acho que sim. Acho que sim, porque a gente tem um modelo aí que a gente fala de que é o rural. O rural, ele tem as características do 4x4, ele é mais alto, ele tem um passa-balsa, tem uma preparação diferenciada na suspensão, mas ainda não tem a tração 4x4, com as transferências, essas coisas, nem o eixo traseiro com 4x4, mas ele tem o eixo traseiro com bloqueio, que eu acho que é os seus casos lá, é só o V8 com tração positiva na traseira, que é mais ou menos, que é parecido com o VB. Vamos falar dele agora, então. 286, né, o diferencial, né? A Dana, pessoal, é uma das maiores, assim como o MEC, produtora de eixo traseiro do mundo, né? Diferenciais de eixo traseiro do mundo, né? É americana também, né? Tecnologia americana. Então, para o V8 a gente buscou, tanto que hoje em dia nós somos aí líder de mercado, né, para micro-ônibus. Mais de 90% do mercado ele é Volare, que seja chassi Mercedes, que seja chassi Agrale, né? Dessa parcela, e vamos falar assim, 70% Agrale, 30% Mercedes, né? Então ele é líder de mercado, então por isso tal motivo ele tem as peças e os componentes do powertrain, que é líder de mercado também. Quando a gente fala de Cummins, quando a gente fala de Ito, quando a gente fala de Dana, é o mercado mundial, né? Então aquilo que a gente tem nesse diferencial traseiro é Dana, que é produzido pela engenharia americana, que a fábrica também é em São Paulo, a Dana, se eu não me engano, é em Campinas. Eu acho que em Campinas, não sei, Campinas. Eu sei que a caixa de marcha é em Valinhos. Eu já fui na Dana, não lembro onde que é não. Eu fui na Dana várias vezes, mas é de Campinas. Então, pessoal, eixo traseiro Dana 286.
Relação de engrenagens 4.10, né? Relação é quantidade de dentes que eu tenho na coroa, quantidade que eu tenho no peão. Ok, mas isso é padrão, essa medida, ou isso é só esse padrão? A A relação? empresa dele pega relação, a minha pega outra. O padrão ele sai 4.10. Sim. Aí eu quero um veículo mais curto, que tem uma relação redução, eu preciso de mais força. Você tem a opção de pedir uma... Nós temos carro lá, não sei se nos casos mais atuais, o Fernando pode falar aí, eu já trouxe carro para revisão, e tem carro que você vê com o carro vazio, tem corridas de terceira. Pô, tem opção. Cheguei aqui, até conversei, fui pegar o entrega teve carro novo, depois conversei com uma pessoa que fez entrega na época. Olha, eu trouxe um carro aqui que você vê que esse carro é curto demais, mediante os demais. Então, assim, é o mesmo carro, o mesmo conselho, o mesmo chassi, porém, eu acredito aí, agora pode ser a questão de diferencial diferente, mas aí, não é o padrão? Veja bem, nós temos, lembra quando eu falei com vocês de que o carro é um carro que tem uma caixa de marcha overdrive? Eu preciso que o motor seja compatibilizado com a caixa e a caixa tenha uma compatibilização com o eixo traseiro. O que eu faço? Eu pego uma relação 4.10, que é uma relação mista. Ela não é longa, ela não é curta, ela é mista, né? Se eu quero um veículo, aí cheguei no que você quer dizer, eu vim lá de Belo Oriente para BH, né? Aí eu percebo que eu estou de quarta marcha, o veículo não vai, eu estou de quinta marcha, o veículo não vai. Eu preciso de uma relação mais longa. Esse mesmo diferencial, ele tem relação mais longa. Vamos pensar se ele é 4.10, eu coloco mais dente no peão, para um carro que vai só para o Rio de Janeiro, por exemplo, né? Pego rodovia aqui, que é um carro rodoviário, assim que é os carros da Cometa, que tem um diferencial mais longo. O tempo todo em rodovia. O meu carro é um caminhãozinho, Agrale ou Volks, que tem esse mesmo diferencial, eu preciso de mais força. Eu coloco uma relação mais curta, né? A proporcionalidade do V8 é para que ele acompanhe a característica do trem de força dele, que é overdrive, uma relação mista. Mas nada impede que você fale assim, eu queria colocar no meu carro uma relação mais longa, não tem problema nenhum. Entendi. Estou querendo dizer o seguinte, é normal sair, por exemplo, o mesmo carro, digamos, com essa condição diferente? Não, não sai. Não sai, a não ser que o cliente peça. Isso. Não sai. Ela sai sempre 4.10. Na verdade, foi um dos carros que você antes. Não, ela só vai sair com a relação 4.10 de fábrica, linha de montagem. Se o cliente precisar de uma relação mais curta, ele vai pedir. Mas fora isso, na normalidade, é 4.10. Né? O que acontece, eu já percebi muito aqui também na oficina, veículos que estão fora do período de garantia, que teve uma quebra diferencial e o pessoal aí fora não entende muito bem, vai lá e me compra uma relação mais curta, uma relação mais longa e coloca no carro e começa a reclamar que o carro não está andando, ou o carro está frouxo, e todo mundo vem aqui, nós vamos ver, está com o diferencial errado, entendeu? Então, a relação genuína é 4.10, beleza? 43 dentes na coroa, 41 dentes na coroa, 10 dentes no peão. 41. 41 por 10. Aí tem relação 5.28, relação 6.68, depende da relação e de cada operação de cada veículo. Tá joia? Tranquilo? Aí lá, tipo de eixo com bloqueio, nós vamos falar do bloqueio daqui a pouco. Terminal yoke, né, que é para a gente poder acompanhar a caixa de marcha. Óleo 85W140. API GL5CP, né? Temperatura de trabalho, né? A gente sabe que o óleo diferencial traseiro a gente precisa de uma viscosidade maior, uma temperatura de trabalho melhor, então ele é 85W140. É um óleo comum no mercado, 85W140, só que os seus carros têm diferencial com bloqueio. Eu preciso de um rapazinho que a gente chama de aditivo modificador. Né? O que seria isso, Reginaldo, aditivo modificador? Como o seu diferencial, sua caixa satélite, ela tem um bloqueio do diferencial, que nós vamos falar do bloqueio já já, e aí nós vamos fazer aquele bate-papo. Eu tenho um conjunto de disco pastilha separador, e ele é sensível ao calor. Eu preciso de um aditivo no óleo que seja sensível ao calor, depois eu vou explicar.
Eu posso utilizar óleo normal no diferencial traseiro com bloqueio? Não. Por quê? Eu vou estar danificando o meu conjunto de pastilhas e separador do bloqueio do diferencial traseiro. Nós vamos falar disso, vocês vão entender. Hoje eu tenho aqui já, assim, até o ano passado a gente ainda não tinha no mercado. Tinha, mas não estava tão assíduo. O óleo já pronto. Hoje você já tem. Vou te mostrar a foto depois e vou apresentar para vocês depois. GL5. Né? Esse óleo já é para tração, para diferencial autoblocante. Eu pedi os meninos para poder trazer um aqui para vocês. Eu pedi o Paulo para pedir os meninos para trazer para vocês, mostrar para vocês, vocês tirarem foto. Para vocês saberem que óleo que é esse. Mas eu posso utilizar o óleo normal, né? Desde que eu coloque uma quantidade de 500 ml de aditivo modificador dentro da base. É um vidrozinho assim, um óleo que parece até uma graxa, tem um cheiro forte, né? É aditivo modificador. Hoje, aqui que eu falei com vocês, depois eu pego, deixa eu não estou entendendo, depois eu pego e mostro para vocês que óleo que é esse. Na segunda etapa eu mostro para vocês. Então, óleo do diferencial 85W140 com base de aditivo modificador, que eu tenho que colocar, se eu quiser usar o óleo com normal, ou eu colocar o óleo GL5, que é já para tração autoblocante. Hoje em dia aqui na oficina, sempre, 100%, eu já vendo já o óleo, já aplico o óleo já com essa base GL5, tá joia? Que já é o óleo para tração autoblocante, beleza? Então, se está utilizando óleo normal, nós vamos ter problema de fundir a caixa de transferência do carro. Caixa de transferência não, a caixa satélite do carro, tá joia? Aí vai acontecer aquilo lá, com as engrenagens vão comer tudo, vai quebrar tudo. Bom, capacidade, 4 litros, tá? Aí a gente fala aí de 3,5 de óleo normal, 85W140, quando eu vou usar o aditivo, e mais 500 ml com aditivo modificador. Já na unidade GL5, 4 litros normal completo com a unidade GL5. Então vamos lá. Tração positiva. Quem conhece aqui a tração positiva e a atuação dela? Acho que a turma conhece. Bom, tração positiva ou diferencial autoblocante, ele faz parte de conjunto de equipamentos, principalmente para veículos off-road, né? Veículos 4x4, veículos que têm uma base de operação em terreno despavimentado. O que é isso, Reginaldo? O que isso traz de benefício do carro? Tração positiva nada mais, nada menos do que eu bloquear o diferencial traseiro, né? Eu vou bloquear. Você tem na mineração, por exemplo, lá você tem uns fora de estrada que você tem um botão de bloqueio do diferencial, né? Você bloqueia o diferencial. Nesse caso, a tração positiva, por que a gente sabe a tração positiva? Porque ela entra em operação sem que tenha influência nenhuma do motorista, né? Mecanicamente. Vamos lá, meu ônibus está aqui, eu estou conduzindo ele lá na Senibra ou na mineração. Então, em dado momento, né, eu perdi atrito com o solo em uma das rodas traseiras que eu estou dizendo, né? Quando você pega um veículo pequeno, você macaqueia, levanta um lado só da roda, você pode para a primeira, segunda, terceira, aquela roda que está no ar, que ela fica? Então, ela fica girando. No tração positiva isso não acontece. Quando eu bloqueio, quando eu atolei ou entendeu que essa roda ela está no ar, entra em ação o sistema de bloqueio do diferencial traseiro. Essa roda ela começa a patinar, né? Lá dentro do carro de satélite, que eu falei, tem disco separador, eles fazem isso, né? Ele tem sensível a calor, ele esquenta e faz isso, bloqueia os dois semi-eixos e bloqueia o diferencial. Aí começa o risco e começa a solução. Se eu bloqueio o diferencial, vocês concordam comigo que essa roda vai ter tração, essa também vai ter tração, então, na medida em que proporcionalmente eu for acelerando, ele vai sair daquele local, quando é possível também. Tem hora também que não tem jeito. Se eu atolei, o motorista está vendo que o carro está atolado, olhando pelo retrovisor, ele está acelerando, e essa roda, junto com essa aqui, ele não está saindo no local, eu vou continuar acelerando o carro, pano macho?
Eu estou fazendo com que o meu diferencial suba a temperatura, não é isso? Risco de fundir o diferencial. Isso é uma das formas que o motorista tem de fundir o diferencial. Tem hora, pessoal, está chovendo muito, período que nós tivemos o ano retrasado, que é chuvarada toda. Vários carros, 4x4 teve que ser rebocado na mina por fora de estrada. E o fora de estrada rebocando 4x4 também atolou. Né? Então, nós tivemos muito dessa situação. Então, o motorista ele tem que ter a sensibilidade. Faz a força contrária, mesma coisa. Marcha ré, à frente. Assim, na hora que abriu, está criando uma situação de frear também? Nossa, não, eu vou explicar para vocês. Então, eu atolei, né? E aí eu vou sair desse atoleiro, né? Eu vou manter uma rotação no motor gradativa, primeirinha marcha, tranquilo, e vou fazer com que o sistema trabalhe para mim. Como é que eu vou fazer com que o sistema trabalhe para mim? Mantenha a rotação, a roda ela vai ter sequenciamento de rotação, ela não vai ficar fazendo isso. Quem trabalha aqui na operação, se levantar um carro desse que tem bloqueio de diferencial traseiro, se for girar a roda, você vê que ela não, né? Ela não gira. Ela gira, mas com a energia do diferencial traseiro. Se você levantar a roda e girar, está errado. Né? Ele tem um bloqueio, tem que estar bloqueado. Eu levantei o carro, ele tem que estar bloqueado. Concorda? Então, o motorista, ele percebeu que essa roda, ela está patinando. Tira o pé do acelerador, gente. Tira o pé do acelerador. Volta no start de início. Coloca primeirinha marcha. Faço com que a rotação do motor trabalhe para mim e deixo esse veículo fazer isso. Ele vai sair. Quando ele sair, essa roda, ela estiver atritada com o solo e o sistema entender que as duas rodas estão proporcionalmente no solo, ele vai desbloquear sozinho. Mecanicamente, o motorista não faz nada. Ele não precisa de atuar em nada. Ele tem que ter a sensibilidade de entender que o veículo dele tem um diferencial traseiro com bloqueio. Bloqueio diferencial, todos os carros de Fórmula 1 têm. Para eu não perder tração em curva. Sabia? Só que é um bloqueio diferente, né? Não é como esse. Então, principalmente em curva, quando você faz isso, né, essa roda tem menor velocidade que essa, você perde tração em curva. Então, os carros de Fórmula 1, grande maioria, tem bloqueio diferencial. Vamos lá. Efeito diferencial. O que seria efeito diferencial? Estou voltando à escola primária de mecânica, só para vocês entenderem. Eu estou conduzindo o veículo, eu vou virar meu ônibus para a esquerda. Essa roda vai ficar praticamente parada, efetivamente, vai rodar muito menos, e essa vai ter um giro maior, né? Vou virar para a esquerda, para a direita, mesma coisa, essa roda vai estar mais parada, e essa é um giro muito maior. E aí, o que eu estou fazendo com isso? O diferencial é justamente o nome, diferenciar. Fazer a compensação de massa. O que seria isso? Eu tenho uma roda, um semeixo que é ligado a um conjunto que a gente chama de satélite planetário. Uma roda, semeixo, conjunto satélite planetário. Quando eu curvo para a esquerda, a gente não faz isso? Quando eu curvo para a direita, eu não faço isso? Imagina se eu estou com o diferencial soldado ali. Soldou. Eu tenho um ferro que está ligando as duas rodas. Quando eu for tentar curvar para a esquerda, e eu não tenho essa compensação, eu estou acima da velocidade permitida, eu sou motorista que eu não tenho efetivamente o conhecimento, eu estou curvando, o que vai acontecer? Vai quebrar. Vou quebrar semeixo, vou quebrar conjunto satélite planetário. Para a esquerda a mesma coisa, eu vou quebrar. Então o motorista, ele precisa de entender, eu falo para vocês que é parte de operação, para entender a parte que vai chegar em vocês, o diferencial quebrado, vocês já vão saber efetivamente. Então, qual a velocidade permitida, Reginaldo, para que um carro esteja bloqueado? Para o 4x4, na área de operação, sim, a gente tem uma velocidade, ele tracionado 4x4, não para o diferencial bloqueado. Porque o diferencial bloqueado não é normal com que o carro esteja com as duas rodas atreladas ao solo, né? Ele esteja bloqueado. Ele vai bloquear quando ele estiver atolado ou quanto curto. Então, no 4x4 a gente tem uma velocidade nominal de 30 km por hora. Acima dessa velocidade, eu tenho risco de quebra do produto efetivamente, porque ele vai perder o efeito diferencial. Agora vamos na SUS operação. Ele está numa estrada despavimentada e cheio de buraco, atolado. Ele está saindo do atoleiro. De repente ele conseguiu sair do atoleiro e está 40, 50 km por hora, chega lá em cima e faz isso.
que vai acontecer com o efeito diferencial? A gente vai quebrar o diferencial, não vai? Exemplo, eu estou atolado. Estou 40, 50 km por hora. Vamos pensar se no atoleiro dá para a gente fazer isso, né? Mas vamos colocar aqui fácil. O motorista tem uns caras que artistas. E aí, logo após, eu tenho logo uma curva e o meu diferencial ainda está bloqueado. Eu posso fazer curva diferencial bloqueado? Posso, mas tem uma velocidade nominal para isso. Então, eu chego e já faço bruscamente essa curva, 90, 180 graus. Eu não perdi meu efeito diferencial com diferencial bloqueado. Se eu chegar e fazer curva acima da velocidade, o que vai acontecer? Eu vou ter torção. Ok, mas aí, na verdade, então se ele tiver, se você expor uma situação e eu vou expor outra. Se ele estiver patinando, né? Entendi. Ele gravou de certa forma no plano, na baixada. Isso é corriqueiro para nós lá. Então você está no estado pelo que está achando muito ruim, ele está patinando. Nesse caso, da mesma forma, se ele der um pouquinho de tração ali, se eu tiver uma curva mais acentuada, então, é lógico eu precisar, então, soltar bastante para eu segurar mais o carro, né? Para que o carro baixe a velocidade, porque aí também vou ter esse efeito. O ideal é sempre... Provavelmente o bloqueio ainda não soltou. Isso aí, você foi na raiz. Na raiz. O ideal é que... Assim que eu saio, pelo menos não estou entendendo, assim que eu sair da situação, ele já vai bloquear automático. Porque a temperatura do óleo ali, ou do diferencial em cima, vai baixar imediatamente. Ele vai desacoplar a partir da hora que o carro entender que já não continuou mais. Se a gente parar, o Danilo prosseguir. Não, ainda nem não, é demais. Não, mas você foi um exemplo clássico. Aqui nós temos aqui a tração positiva trabalhando efetivamente aqui, né? Esse tem um exemplo clássico lá, eu preciso conhecer suas operações lá, porque... Aqui nós temos aqui, ó, um lama até na metade da roda, que já aí a gente fala que é passagem aval, que é a capacidade maior que a gente tem de lama, e água, que é metade do centro da roda, que já está quase lá, né? Mas talvez, eu acredito que essa situação que eu estou te mostrando aí, ela se deu até mesmo pela insistência. Esse aí atolou, saiu? Não. Atolou. Saiu, puxou, né? Saiu inchado. Mas ele já chegou e já agarrou assim de cara, Fernando? O que acontece? Aqui foi lá no... Não saiu dele. Rio Doce ali. Saiu do quadro. Agora, Saiu do quadro. Eles deram uma patrolada na estrada, choveu uma pancadão durante a madrugada. Aí quando o motorista foi pegou a estrada, não sei se acho que a percepção dela já percebeu que a terra, a estrada estava fogo, né? Eu senti a dianteira do carro já afundando. Aí quando ele foi puxar a marcha para pisar, o carro já segurou. Já não foi mais. Chega uma hora que o barro, junto com o negócio, pega, que se no fundo levanta as rodas, não tem como sair. O que eu digo para vocês, os motoristas e operadores, e até mesmo vocês aí, pessoal, quando vocês vão fazer socorro no carro e tudo, o motorista, quando ele está trabalhando numa situação dessa aí, que é exposto o tempo inteiro, e principalmente um veículo que ele tem tração positiva, ou ele tem uma base de equipamentos, ele deixa de ser um simples motorista e um operador de máquina. Eu sempre falo isso. O operador de máquina tem que ter consciência daquilo que ele está fazendo. Como vou, de que forma que vou e para onde vou. Numa situação dessa que ele está atolado, talvez ele tenha um equipamento na mão que poderia ter capacidade de sair ou não. Aí a sensibilidade do motorista, de entender, eu vou passar ali, gente? Poxa, estou com um carro carregado de gente aqui, cheio de vida, mas eu tenho que passar ali? Comunicar alguém, dividir a responsabilidade, chamar alguém, porque vai atolar, né? Não é um 4x4. 4x4 poderia sair daí ou não? Não é verdade? Eu me chocou, porque lá, tipo assim, a área que a gente trabalha lá, tem hora que você é pego de surpresa. Então, às vezes, o motorista, na verdade, tem que ter maldade e sensibilidade. Opa, conheço a ferramenta que eu estou trabalhando com ela, eu sei que esse caso ali, acho que eu consigo passar, mas muitas das vezes, por exemplo, mudou o clima, choveu. Exemplo clássico é esse aqui, ó. Está lá no Cocais. Tava ruim para passar. Ele foi lá, passaram a máquina. Acontece. E ficou liso. Quando foi à noite, o motorista foi passar, reduziu a marcha e foi. Lá foi jogando de lado. Jogando de lado, daqui a pouco ele postou e ficou. Aí não podia nem botar nem pro beco, senão ele. E aí desceu por uma barra abaixo. Só que
Cocais, vou falar pela região que bate, que eu trabalho lá. As estradas lá são assim, determinados pontos são muito íngreme mesmo. Então, assim, dá para ver que não é estrada. Um carro desse aqui, por exemplo, subir. Mas existe esse tipo de estrada lá. Então, por exemplo, às vezes você está começando a subir, no meio do morro lá, um bate-cova lá e a terra tá fofa. Não seria o caso de vocês, assim, eu falo assim, numa próxima aquisição, não sei tudo. Eu te digo do carro 4x4, porque eu estou vendo a operação aí, ela é tipo para 4x4, não é só tração positiva, não. Sim, mas é isso que eu ia falar que eu estava no vídeo agora. Um carro 4x4 tenderia a gente lá. Porém, hoje, pela quantidade de passageiro lá hoje, não tenderia. Ele tem uma quantidade menor de passageiros e tudo. É bom que vocês compram uns 4 ou 5 4x4. Não, mas eu estou vendo aí pelas fotos, falando brincadeiras à parte e tudo, é uma situação que ela seria substituída pela operação do off-road do 4x4, efetivamente. Você está tracionando no 4x4 aí, eu tenho certeza. Nessa situação ele seria. Sim, tem situações lá que a gente vê. Aqui é o carro, você tem que ser um carro 4x4. É verdade, cara. Isso aí. O 4 resolve o problema e vai trazer outro para você. Exato. Você vai começar em lugares que É. são quase impossíveis, só as máquinas vão. Uhum. Eu trabalhei com a galera de 4x4, a gente sofria mais na hora de descer do que de subir. Subir, você escorrega o tempo todo, esses lugares são as paradas. E descer, sai patinando o tempo todo. Então, assim, E nessa operação aí, vocês são obrigados a estar passando comigo? Não, porque vai que o mesmo 4x4, nesse tipo de situação, ele quebra. É. E vocês nessa operação é o tempo inteiro isso aí? Não. Isso é só se for época de chuva, mesmo na situação maior, né, Bruno? Porque, é igual eu falo, por exemplo, você chegou lá na tal de turno, o tempo tá firme, beleza. Aí você vai andar uma distância como se fosse daqui, no Shopping Del Rey, por exemplo. Chega lá para fazer a tal de turno na máquina lá, o tempo começa a virar, começa a chover. Aí você tem que começar a pegar o alternativa, tem que descer por aqui, nós temos que descer, subir por ali. Só que aí você é pego surpresa por ali, o cara pega a função de estrada. Aí entra no que, inclusive, por exemplo, o motorista às vezes vai forçar o carro num lugar que não é devidamente para fazer aquilo, só que tem que. Vai quebrar a máquina. Uma vez você, é por isso que eu te digo, como vou, para onde vou, de forma que vou. Porque uma vez você já estando numa situação dessa, há uma decisão, uma tomada de decisão errada, uma mudança de marcha talvez errada, que você falou, ele vai para o barranco. Então, o motorista, ele, nessa situação, ele é operador de máquina, concorda? Não é um simples motorista. Eu não vou pegar um cara de escolar, tempo de cidade, vou colocar uma operação dessa. Principalmente, ele tem que ter um conhecimento básico de off-road. Né? O que é conhecimento básico de off-road? Marcha tracionando, conhecer efetivamente o produto, ser um operador de máquina. Você vai nos plantios de café, né, que seja, você tem um tratorzinho, ele está com uma marcha, assim. Ele não fica primeira, segunda, terceira, quarta. Então, e isso é um operador de máquina consciente e sabendo o que tem que ser feito. Numa situação dessa, eu tenho um diferencial com bloqueio? Sim, eu consigo passar? Consigo. Eu vou de primeirinho, eu vou de segundinho, eu vou RPM do motor, eu vou sim. Eu não vou chegar no meio do meu trajeto, vou fazer um excesso de patinação, porque minha traseira saia com risco de eu cair lá para baixo do barro com o pessoal. Então eu tenho que ter um conhecimento de operação do produto efetivamente, senão o que eu tenho de equipamento ao meu favor, eu transformo ele em meu inimigo. Né? O peso bruto total desse carro é o quê? Esse aí, o seu, se for V8 normal, é 9 mil. 9 mil toneladas. 9 mil quilos. Né? 9.2, que a gente chama de chassi 9.2. É 8.700, mas aí tem alguns equipamentos, algumas outras coisas e tudo. O peso bruto, PTB, se você olhar lá em cima, lá na capacetinha, 8.700, mas até 9.2, dependendo dos equipamentos que estão nele. É isso que eu falo com o público ali. Você vai associar o peso do carro, mais a quantidade de passageiro, a inclinação, às vezes, da estrada, tudo isso que eu conhecia na hora de você colocar uma marcha ali. Por exemplo, aí você pega uma estrada, às vezes, subindo, por exemplo, vou pegar a estrada Caladão, aqui já não foto do seu lado, dá para ver. São. Posso ter um subir do carro? 3 ou 4, mais ou menos, né? Longo, né? 3 ou 4. Longo, é. Ok. E sobe cheio de Uhum. inclinação do carro, balança, costela, a subida, tudo isso ali. Tem muitas variáveis, né, dentro do trajeto. Mesmo. A traseira do carro, o diferencial no caso aí. Se não souber
Dosar. No pé e dosar ali, você quer ver. Por isso que eu tô falando, eu queria ter esse bate-papo com vocês, efetivamente por isso. Eu tenho condições de garantia, sim. Poxa, o que é garantia? Defeito de fabricação do produto, né? E aí a gente tem um veículo que tem um produto, que é um diferencial traseiro com autoblocante, que está o tempo todo no estresse, quando está chovendo, vamos dizer assim, né? Está o tempo todo atuando, o tempo todo trabalhando, o tempo todo, porque vocês trabalham com veículo, VMI, que seja cinebrologista, em estrada despavimentada, não é verdade? E dentro desse período, dessa estrada despavimentada, tem muitas situações adversas. Você falou que tem costela, tem curva, tem descida, tem aclínio, tem lama, tem não sei o que e tudo. Se o motorista não tiver consciência, ele vai quebrar a máquina. E aí ele quebrando a máquina, nós esbarramos naquela situação que qual é o seu nome? Esse mesmo? Silas. O Silas, eu sou ruim de nome, tá vendo? Meu HD tá ficando muito bom, mas não. Vai fazendo 46 para lá, já vai o HD, já vai. Tem precisando de formatar de novo, não vai? Então, Silas, aí a gente esbarra na preventiva, na corretiva, né? A corretiva atrapalha todo o segmento. Não sei vocês lá como é que são, na cinebrologística, mas a corretiva, imagina, um carro está dentro do período de garantia, o diferencial traseiro, se reboca ele lá de Belo Horizonte, traz aqui para Belo Horizonte. Só o tempo para poder chegar aqui já é um dia. Chega aqui, eu vou analisar, vou falar com vocês, não é garantia. Na verdade, então, assim, além do conhecimento mecânico do produto, a gente precisaria ter um conhecimento na dirigibilidade do produto, né? O motorista ser um operador com consciência, porque senão ele vai conseguir quebrar a máquina. Ela tem um equipamento, o equipamento é ótimo, é excelente, senão não estaria lá para ser utilizado, mas eu tenho que utilizar com consciência, senão eu consigo quebrar ele. Eu tenho peso atrelado a passageiro, atrelado à estrada. Se eu não tiver o conhecimento é base de tudo. Se eu não tenho o conhecimento, não há motivo para que eu opere aquela máquina. Pra vocês terem ideia, Caterpillar. Nós temos um fora de estrada Caterpillar, dentro de mineração, que eu bloqueio eletronicamente o diferencial traseiro dele. Eu bloqueio o diferencial traseiro. Se eu tiver que fazer isso aqui com ele, eu quebro o diferencial traseiro e custa quase 200 mil reais o diferencial do Caterpillar. Então, eu vou pegar um motorista qualquer, vou colocar para dirigir esse Caterpillar? Vou fazer isso, Luiz? Vou fazer? Eu vou dar treinamento para esse cara que seja um mês. Para quando ele quebrar o diferencial, você quebrou, não foi por falta de conhecimento, foi porque você quis. Né? Mesma coisa do carro. Se eu dou um treinamento efetivo para os motoristas, eu dou um treinamento com consciência para os motoristas de operador de máquina devido ao momento quando ele está em uma situação de lama dessa, e ele ainda assim conseguir quebrar, é porque ele quebrou sabendo o que ele está fazendo. Ou, dada a operação, ele precisou de fazer aquilo para ele poder sair dali, mas ele quebrou sabendo que ele ia quebrar aquela máquina. Né? E acontece chegar muito para mim que, assim, principalmente 4x4, os seus aí não muito, mas o 4x4 acontece muito. Né? Eu estou numa relação de redução, eu estou 1 por 1 com o diferencial bloqueado, os caras dando a fazer curva para todo lado. Vou te dar um exemplo. Viação Rio Negro aqui, que é uma empresa muito grande aqui, pessoal do Sodivale. Tem aquela mineração que tem aqui em cima aqui, que chamava Capitão no Mato, não pode falar mais, Capitão no Mato, é outro, não, Horizonte, Minas Horizonte. De lá para cá é Nova Lima para Belo Horizonte, que é 40 km mais ou menos, 35 km. O pessoal vem para a garagem, que fica aqui perto da Praça dos Trabalhadores, e ir para lavar o carro, abastecer, essas coisas todas. Então, o pessoal, aí nós tivemos um problema de soltura de roda, soltou uma roda traseira do carro dentro da área da Vale, imagina a sabatina que é. Assim como aconteceu recentemente com aquele carro lá. E aí nós vamos estudar, porque o carro está fora do período de garantia, mas eu, representante legal da marca, eu tenho que estar próximo. É um produto agrário, volátil, que está dentro da mina e soltou a roda. Eu quero lá saber o que está acontecendo. Motorista bloqueado, um 4x4, né? Carro 4x4 bloqueado, teve algum problema de tração. Ele vinha todos os dias, né? Durante 3 dias, me parece, nós acompanhamos a telemetria, abastecer aqui tudo, no 4x4, com o semi-eixo quebrado. Semi-eixo traseiro quebrado. Quebrou por quê? Aquilo que eu estava falando com vocês, ele curvou acima da velocidade, quebrou o semi-eixo. E o carro, eu estou te falando, motorista aqui que faz, o carro estava tracionado só na dianteira. Por isso que estava rodando, né? Quebrou o semi-eixo traseiro, tracionado só na dianteira. Os fragmentos do semi-eixo entupiu a passagem de óleo para o rolamento de roda. Entupiu a passagem de rolamento de roda, superaquecimento, arrancou a roda. Ela arrancou na rua. Arrancou a roda na rua. Você pega a foto, arrancou a roda com tudo o eixo lá no lugar. É manutenção? Não, operação. Primeiro, o motorista que não entendeu que o carro está tracionado só na dianteira. Segundo, inclusive, essa
Hã? Tá estacionado. Não, aqui não, isso foi tem alguns dias já. Não, tem alguns dias já. Segundo, barulho. Tô diferencial quebrado, tem barulho. Por mais que o 4x4 tenha um barulho diferencial, mas tem barulho. E terceiro, eu estou tracionado 4x4 em terreno pavimentado vindo de Nova Lima para Belo Horizonte. O pessoal, eu vou ter que mandar o motorista embora. Eu não mandei ninguém embora, quem está mandando é vocês. Infelizmente, eu não tenho como defender os seus motoristas. Eu vou fazer um relatório, porque eu tive que gerar um relatório para a Vale. Eu vou fazer o relatório técnico. O meu relatório técnico vai falar tudo isso que eu estou falando para vocês aqui. Né? Eu estou defendendo a sua manutenção, mas eu estou atrapalhando os seus motoristas. Mas te digo que nós demos treinamento, a pessoa que é multiplicador fez o treinamento, o cara soltou a roda, é um risco, dentro da Vale é um risco, quem trabalha com Vale aqui sabe, é um risco iminente lá dentro, lá bloqueia tudo. Fez o cliente trazer todos os carros no concessionário para fazer conferência de regulagem de cubo traseiro, verificação de cubo traseiro. Os carros da EVM todos teve que vir aqui na época, né? Para a gente poder estar verificando, não é só com um, é com todos, soltou a roda, tem com todos. Então, é o que eu te digo, é operação. Não é, talvez, muitos casos não é manutenção. Nós somos base da manutenção, a gente leva ferro por causa de tudo, né? Quem que é mecânico aqui? Você é mecânico, foi lá, fez uma regulagem do cubo traseiro do 4x4. Passa 3 dias, a roda solta. Qual é o seu nome? Ariel. Ariel, vem cá, meu filho. Aí, ó. Você fez a roda aí, soltou a roda. E aí? Olha o seu na reta. O meu, eu aprendi uma coisa, o meu só anda assim, ó. Só encostar na parede. Pera aí, o meu tá na parede, vamos ver o que aconteceu primeiro. E quando você vai estudar o caso efetivamente, tem problema de manutenção? Tem muito absurdo. Os carros, desde os que chegou semana passada mesmo, que veio lá do Pará, porca do cubo de roda, o cara fez, eu não sei, é um artigo, o torquímetro dele, eu acho que está na força que ele coloca na marretada. Agora deu 43, 170 Nm. 3 marretadas minhas, 170 Nm. Peraí, 1, 2, 3, pronto, pode liberar. Que a porca, bicho, uma taiadeira é cortada por taiadeiro. O cara regulou a porca do cubo traseiro, não veio que carrega vida. Com taiadeira. Brincadeira, mas fácil, né? Então, se você fez o seu correto, você fez o seu trabalho correto, cara, não... Mas o problema tá aí. O que faz a taiadeira não dá problema, mas se você usar a ferramenta... Vou falar para vocês aqui, pessoal. Reginaldo, essa questão aí que... Não fala taiadeira não, gente. Era taiadeira não, a gente... Lá, o Fernando, ele já aconteceu muito lá, os micro-ondas soltaram toda a roda, até o Xaxá teve aqui com meu pai, aí eu fazia um rolamento. O que acontece? Os rolamentos que os compradores compravam, na medida de peso, não comportavam, com menor quilo, eles compravam de Ducato, que se não me engano Os rolamentos de roda? Rolamento de roda é o mesmo, é a mesma numeração, só que era do Ducato. Pastinama diferente. Aumentava o peso do ônibus. Aí soltava as rodas tudo. Regulagem de cubo traseiro desse carro, vou falar para vocês, ó. Faça-se a regulagem do cubo traseiro, mecânicos, não faça o errado. Faça o que pesa no manual, sabe? Esse eixo, sem o bloqueio. Com o bloqueio tem menos tempo, desde 2011. Mas esse eixo sem o bloqueio, nós temos aí mais de 20 anos no mercado. Porca, trava-aranha, porca, sem ter problema nenhum, rodando o Brasil inteiro e fora muitos outros países do mundo. O que é o jeito correto, né? Vou montar um cubo traseiro com rolamento. Uma graxinha leve nos rolamentos, monta o cubo, pressiona ele até o final. Primeira porca, 170 Nm com torquímetro. 170 Nm. Tac, torquímetro. Volto 1/4 de volta, ou eu volto até eu atingir a folga especificada, que é 0,2 a 0,13 a 0,25. Folga da primeira porca, 0,13 a 0,25 centésimo. Como é que eu vou atingir essa folga? Eu não já voltei? Eu preciso dissipar aquela graxa que eu passei. Então eu vou dando umas pancadinhas com um martelo de chumbo ou um martelo de borracha no cubo. Se você pegar um martelo normal também, você vai marcando o cubo, com o tempo você vai estragar aquela peça. Então o ideal é que seja um martelo. Não tem martelo de chumbo, vai com martelo normal. Bato, vou rodando, bato para lá e para cá, vou voltando. Relógio comparador, 0,3, 0,3. Achei a folga, trava-aranha,
Segunda porca, 170 Nm nela. 170 Nm na segunda porca. Né? 17 kg. É pouco? Não. É o número que pede em corpo de engenharia, tanto da Dana quanto da Agrale. Torquei. Vou medir a folga agora. 0,2 a 0,13. Sempre melhor, mais próximo de 2 possível. Né? E eu só percebo folga no cubo traseiro no relógio comparador. Não adianta você fazer folga no cubo traseiro. Toc, toc, toc. Ó, tá legal. Pode ir embora. Digo para vocês, pessoal. Primeira porca, 170 Nm, 13 a 25 a folga. Trava-aranha, segunda porca, travei 170 Nm, 0,2, 0,13, sempre próximo, a 7, 8, 5, ideal. Né? E eu só percebo isso com o relógio comparador. Imagina 5 centésimos, um fio de cabelo, como é que eu vou perceber ela na mão? Para a gente que é de manutenção, para nós que somos de manutenção, nós temos uma carga e uma responsabilidade muito grande. Eu falo muito com a minha turma aí. Nós trabalhamos, né, com veículo que a sua carga ela é viva e é ser humano. Né? É vida. É um tio, é um primo, é um avô, é um irmão. Né? Existe a base criminal sobre isso. Ah, o Reginaldo, o CREA dele está na empresa, ele vai responder criminalmente? Sim, eu faço parte, mas é um adulto, o mecânico é um adulto vacinado e ele recebe por aquilo. Ele vai responder criminalmente também lá no quem estudou direito, ele sabe criminalmente, lá no VEDMECO, tem a base lá que fala, ele responde criminalmente por isso. Porque ele matou. Sem intenção de matar, talvez? Esse nome do crime é homicídio culposo, né? Sem intenção de matar. Mas ele cometeu um crime. Um crime, por quê? Eu vou pegar um cubo de roda traseiro com a porca, eu vou meter taiadeira nela, eu vou achar que tá bom e vou colocar um tanto de vida para poder rodar naquilo? Né, pessoal? Então, pessoal, nós de manutenção, nós temos a responsabilidade gigantesca de fazer o certo. E se a gente fazer o certo, ainda assim tem que ter medo, porque muitas das situações, a culpa cai na parte de manutenção. Ela vem para a parte de manutenção. Dificilmente vai para a parte de operação, a parte de logística e tudo, ela vai em casa de manutenção. Então, quando você viu o carro, bateu no anel rodoviário e matou 3, o que aconteceu? Perdeu o freio. Sempre é assim, né? Perdeu o freio, vou lá no mecânico absurdo, trocou o freio do carro. Ou não tem manutenção, ou a manutenção foi mal feita, né? Então, pessoal, eu falo para vocês assim, eu participei muito da área de manutenção, eu participo efetivamente, eu trabalho com manutenção o tempo inteiro, e a gente tem que ter um olhar clínico para isso, sabe? Eu tenho uma dificuldade tremenda de conseguir mecânico, principalmente mecânico que gosta de estudar. Eu fui mecânico por muito tempo na minha vida, eu gostei de estudar. E a gente vai crescendo através do estudo que liberta a alma da gente para o mundo, não é verdade? Então, eu tenho uma dificuldade muito grande. Hoje o mecânico que continua naquela coisinha lá de antigamente, de que ele... acabou, pessoal. Hoje em dia nós temos uma tecnologia muito grande, nós temos um ferramental totalmente favorável para que você faça o correto. E principalmente, né, você chegar em casa, deitar a sua cabeça no travesseiro com consciente, tranquilo que você fez o correto. Se deu errado alguma coisa, tudo bem, mas você fez o correto. Né? Eu estou regulando o cubo de roda, vou parar, vou almoçar. A hora que eu voltar, eu já esqueci daquilo. Eu não gosto que os meninos fazem isso. Eu tenho dificuldade com mecânico? Tenho. Né? Tem mecânico absurdo demais aí. Tem. Só que eu vou dar um trabalho de responsabilidade dessa para um mecânico absurdo, que não sabe cálculo, que não sabe medida. Bem complicado, não é verdade? Então, antes do que nada, o técnico, hoje em dia a gente fala mecânico, fala técnico, ele tem que ter uma capacidade, um segmento para estudar, para ter conhecimento. Né? A sala nossa de treinamento vai ficar gigantesca lá em cima lá e tudo é justamente para isso, para eu pegar a minha equipe que está despreparada quando você vai fazendo a troca, né? Manda um embora que está preparado, contrata outro, manda embora. Dá treinamento. Treinamento. Eu preocupo muito com isso. A treinamento, porque nós carregamos vida. Que seja num cubo de roda, que seja numa caixa de marcha, que seja no motor. O cara está dirigindo um carro de lá, o motor a 60 km, funde, trava tudo. Então, nós temos que ter essa consciência. E o do diferencial traseiro com bloqueio, esse bate-papo que eu queria fazer com vocês. Justamente isso, para entender essa operação, igual ele mostrou ali. Né? É uma operação que ela é severa, né? É uma operação que ela tem um risco iminente de acidente.
Eu não sei como é que vocês medem essa dosagem de risco de acidente e tudo, como é que mede isso. Tem muita empresa muito preocupada em produção, né? E dentro dessa produção tem uma série de etapas a ser seguidas lá, de acidente, essa situação toda, mas para nós que estamos na manutenção, vamos fazer o correto, né? Nós vamos fazer o correto. Você falou aí, peça. Gente, peça genuína. Para que eu vou colocar uma peça paralela que ela é 10 reais mais barata do que a outra? Já aconteceu o que você falou e arrancar a roda na rua? Uma vez não, né, cara? Poxa, Descobriu que isso aí, aquela Caeté mesmo. Você lembra? Acho que o carro não sabe mais. Não, na saída do anel do diário aqui, eu notei que estava escutando uma coisa falando. Eu parei, fui lá, olhei a temperatura de uma roda, do lado esquerdo estava bacana, mas direito estava mais quente. Aí eu liguei, bati, não, mexendo só no diferencial do carro. Mas aí desceu lona no final. Não cheio de lona nem mais, não. Mas vou observando devagarinho. E fui observando. Devagarinho, tá? Subi a serra do trilho. Aí, essa desce aí para quem vai subir o Caetela para cima ali. Acendeu a luz do painel, olhando no retrovisor, a roda começando a sair pra frente. Eu vi a foto, né? Não sei se você lembra daquele episódio aí. Era um show todo o sinistro da rua, né? Saiu a roda, você mexe com o pendurado, o eixo no chão. É beleza. Mas um dos episódios. Só que antigamente também tem os carros também já acontecia. Eu estava na fábrica, aí o motorista lá me ligou ali, ó. O carro começou a dar um barulho aqui, acendeu a luz de verde, eu oriento para os motoristas, acendeu a luz de verde, a gente para. É um dos sintomas que está tem uma coisa errada. Muitas vezes pode ser um sinal, não está dando leitura, mas para direitinho. Parei que eu estou chegando aí, saí da fábrica, uns 25 km, estava em Betânia, até eu e o pai dele. Aí quando eu cheguei lá, olhei, levantei essa roda lá. Não levantou, a roda assim, aí um dos mecânicos daqui, que eles levam da manutenção da Consa, falou assim, não, senhor, vamos chegar, tá quase chegando mesmo. Chega lá, você chama o mecânico, se ele tivesse ido na ideia do mecânico, ele tinha causado um acidente, porque a roda estava toda solta já. Então, muitas vezes é essa questão que você fala, muitas vezes o motorista ele tem que ter conhecimento, ele tem que entender que é isso aí. E numa dessa aí acontece de um acidente grave com vítima, né? É o que é pior. O cara vai preso, o outro vai preso, mas e a vida que foi perdida? É a mãe que vai sofrer por causa de um filho, o pai que vai sofrer por causa do filho, um filho que vai sofrer por causa do pai. Então, é bem complicado. Então, pessoal, fazer o correto pode ser mais difícil, mas é o correto. Não é verdade? Então, é um conselho que eu dou para vocês. Nós trabalhamos com produto que carrega vida, né? Então, efetivamente, fazer o correto é o mais fácil. Beleza? Faz bem feito, faz bem feito. Olha o carro como um todo, faz o bem feito. Então, o diferencial traseiro, ele é com bloqueio, né? Tração positiva que a gente fala. A tração positiva é um equipamento, principalmente para os veículos que é fora de estrada, que está nessa situação aí de severidade que você me expôs aí, para que a gente tenha um produto que atenda e consiga, em muitos dos momentos, sair de uma situação dessa. Claro que nós não estamos falando de tanque de guerra, nós estamos falando de um carro equipado com diferencial traseiro com tração positiva, não é tanque de guerra. Então, ele é uma máquina que ele vai ajudar muito o motorista, ele tem o equipamento para ajudar o motorista para ele sair de situações adversas, desde que o motorista entenda daquilo que ele está trabalhando, né? Desde que o motorista saiba utilizar a máquina, né? E vocês, na área de manutenção, saibam do que fazer e de que forma que fazer para que aquela manutenção seja assertiva. Uma questão que eu vou até para os meninos, que faço até questão de uma futura possibilidade, você faça questão de vigiar, de uma visita nas áreas florestais que a gente, né, que é o nosso objetivo lá no trabalho, conhecer. Por quê? São lugares assim, que aí você pega um local de trabalho, tranquilo, tem lugar lá que é bem severo. Bem severo. Eu estou organizando, eu esqueci o nome,
Fernando. Eu vou esquecer o nome de todo mundo. Você perguntar o dele de novo, que eu não sei. Eu estou organizando, assim, as minhas agendas, principalmente na área interna. Nós estamos fazendo algumas reformulações, e tudo por isso dá motivo ele estar aqui, conversando com nós. Nós estamos fazendo algumas reformulações, então eu estava muito preso. Agora eu já organizei, consegui me organizar, nós estamos dando continuidade nessa organização. E eu vou para o trecho de novo. Eu gosto de viajar. Eu gosto de estar lá verificando e até mesmo um acompanhamento. Quando eu estou no campo vendo a operação do carro, eu tenho muito maior capacidade de mostrar para a engenharia de forma de fazer melhor. Né? Então, nós vamos programar assim esse mês ainda, se a gente puder programar com o pessoal de eu ir lá. O único novo que a gente teve antes desse agora, quando ele foi para lá, a gente só uma serra, quanto dá a serra do Baixinho, né? Matilha, né? 3, 4, subidas bem índices, é muito puxado. Você tem lá, quando a gente sobe, o pessoal do Paraguai está pulando. Nossa. Eles estão pulando essa subida. Mas enfim, aí a gente teve um problema de aquecimento nos ônibus novos. Uhum. Aí eles vieram por aqui, vocês fizeram uma adaptação do carro. E aí Então, parou você de trocado o Hélice viscoso. esses aí que estão indo certo. Nós tivemos alguns produtos. O carro ele tem no seu sistema de arrefecimento uma hélice do motor, e essa hélice trabalha com embreagem viscosa, que é a mesma situação do famoso Armaventunha. Né? Ela tem uma embreagem, a gente sabe que a temperatura de trabalho do sistema de arrefecimento ela atinge 82 e 97 graus. 98, 99 graus a gente começa a atingir o ponto de ebulição da água, o carro começa a ferver. Então, dentro desse ambiente de trabalho, a embreagem viscosa ela tem que atuar. Ela trava, assim, parecido com o diferencial traseiro, trava, para ela poder acompanhar a mesma velocidade do motor e refrigerar mais. Nós tivemos problema com algumas embreagens viscosas, né? Ela não estava fazendo essa função de travar. Na frente dela ali tem uma resistência, né? Essa resistência chega a X temperatura, 87, 90 graus, ela manda um sinal para dentro da embreagem viscosa, ela trava, né? É sensível à temperatura, né? Então ela trava. Nos seus casos lá, né, eu tive problema com a Cenibra. Você está falando que é Cenibra agora, eu não sabia nem que era Cenibra. Tive problema também com alguns carros da Rio Negro. Teve um lote de embreagem viscosa que veio com problema. Não é normal, não pode esquentar. Ele tem que trabalhar de 82 a 95 graus, sempre na faixa verdinha. Passou da faixa verdinha, começou a atingir o azul indo para o vermelho, já é problema. Tá joia? Então não é normal. O problema aí foi mecânico, né? Não é normal. Boa pergunta. Pode ter uma subida que seja 20 km de subida, não importa. Tem que trabalhar nessa faixa. Beleza? Foi substituído na época. Acabou o problema, né? Bom, pessoal, parte mecânica, né? Eu falei para vocês de motor, falei de caixa, falei de diferencial, né? Só manutenção do eixo traseiro, troca do óleo de diferencial dentro da sua classificação que é severa, primeira revisão com 10 mil quilômetros ou 250 horas, dependendo da situação que for, e a cada 30 mil quilômetros, tá joia? 30 mil quilômetros eu tenho que trocar o diferencial traseiro com bloqueio. Quando ele não tem bloqueio, eu subo isso aí para 60, 70 mil quilômetros, mas com bloqueio diferencial traseiro, eu troco na primeira troca, na primeira revisão que o carro vier aqui nós vamos trocar, e depois a cada 30 mil quilômetros tem que trocar, porque dá muita limalha. Beleza? Tranquilo? Estou com uma dúvida aqui, porque a gente tem um conhecimento da prática. Você colocou o diferencial desse, é o melhor diferencial que eu já mexi na montagem, né? No último do mundo. Só que a questão, a gente entende que o carro tem um botão para você apertar para bloquear. Isso aí, o que foi? Eu não entendi o que faz para bloquear. É os disquinhos, o espaçador, o que é? O óleo, a temperatura do óleo para poder bloquear? Veja bem, nós temos um conjunto de situações, que é temperatura, patinação. Eu tenho um pacote de disco separado, disco separado, disco separador. Quando eu começo a patinar o veículo, se eu falei que eu tenho um aditivo modificador, é justamente para que a gente controle essa temperatura. Vamos entender, vamos para a base química mesmo, vamos entender. Se eu fazer isso, eu vou ter calor, tudo que tem calor, a tendência é dissipar, separar. Se eu tenho um motor, ele funde por quê? Porque ele subiu a temperatura, vamos pensar nessa parte. O óleo ele já não tem mais capacidade de lubrificante, e aí as peças começam a tratar peça com peça, eu vou ter o problema de fundição, porque o pistão ele vai inchar, ele não vai caber mais ali, não vai fundir o motor. Mesma coisa o diferencial traseiro, efetivamente.
é uma situação controlada. Eu começo a ter um excesso de patinação, um excesso de atrito dentro desse pacotinho de disco separador. O que ele vai fazer? Ele vai fazer isso. Ele vai expandir. Você viu que lá tem uma roelinha que é um separador, que ela já é meio côncava? Vocês já chegaram a desmontar os kits lá? Sim. Ela é meio côncava. E aqui assim eu tenho um disco, depois outra roelinha côncava. Você vê que aquele disco, ele é como é, grafite frenável, né? Quando essa rolinha ela faz isso, ela expande, o que ela faz? Ela faz com que esse disco freie o conjunto de disco de planetária. Ela freia. Se nela freou, eu bloqueei o diferencial, né? Então, começou a patinar, eu tive excesso de temperatura, eu vou ter um crescimento dentro daquilo. Temperatura e patinação. Ela vai crescer e vai bloquear, certo? Aí ele me perguntou, mas e aí? Eu acabei de sair, eu tive atrito com o solo de novo, e ainda assim eu estou bloqueado. Por alguns segundos ela vai continuar bloqueada. Por isso que eu te digo, se ele saiu, ele já vai fazer a curva 100 km por hora lá em cima, ali vai ter problema. Então, por isso que o motorista tem que conhecer. Eu tive atrito com o solo, ela vai fechar de novo, vai desbloquear e ele vai continuar indo. Né? Ele vai continuar indo. Nos carros Fórmula 1, como eu falei para vocês, ele trabalha de forma atuante o tempo inteiro, mas entre aspas diferente, porque ele bloqueia em curva para não perder... parar, não vai bloquear, não? Você saiu da detolou, sai, para, e arranca, não? Nem sempre, nem sempre, nem sempre. Assim, quando a gente pensa, eu vou colocar um botão no diferencial traseiro para fazer igual no Caterpillar, para ele bloquear, desbloquear, e o motorista estando ciente com a luz que está lá dentro. É legal. Só que nós estamos falando de um veículo que trabalha numa situação severa dentro de mineração. Quanto mais a base de tecnologia eu tiver nele, é melhor, claro. Mas eu tenho proporcionalidade de itens a dar mais problema, concorda? Se eu tenho o diferencial bloqueio, diferencial traseiro desse carro, desse micro, é o mesmo da Toyota Bandeirante lá atrás. Entenda-se. A projeção é a mesma, a tecnologia é diferente, mas a projeção é a mesma, a base é a mesma, ele atua mecanicamente. D20 já tinha isso, sabe? Essas caminhonetes toda tem isso, mas ela é bloqueada eletronicamente, né? Então, é um item que faz parte, é um item muito útil, mas o cara tem que ter consciência de utilizar, principalmente da forma que você me perguntou, porque ela não tem atuação direta do motorista. É bloqueio e desbloqueio sozinho. Isso faz a quebra mais das planetárias e... Você viu como é que fica lá as planetárias? Geralmente, quando desmonta lá, não tem nada, por opinião. Mas quando desmonta ele, ou o pacote já está danificado, né, que é as partes, e a planetária já está escovada. Isso aí. Você verifica os dentes dela, come tudo. Come tudo, os dentes dela, tudo. Mas come por cima de tudo ali, assim. Porque ele está bloqueado, o cara tá... Eu estou fazendo isso o tempo inteiro, tentando forçar ela, vai comendo os dentes. Se começa a fazer barulho, o motorista não está nem... Continua acelerando. Lá nós trocamos o conjunto completo, dá no máximo 2 semanas, já acabou, tá assim, a roda tá sozinho, assim. Aí vocês estão usando o óleo correto, gente, com aditivo modificador, né? Ali a montagem, depois nós vamos fazer um treinamento com vocês, a montagem correta daquele pacote de disco, que até a folga que você colocar lá naquele pacote de disco, ela tem atuação direta. Se eu não fizer a folga correta, que eu falei que você é sensível ao calor, se eu estou com a folga muito longa, eu estou com a folga muito curta, e eu no reto, eu vou estar bloqueando o diferencial traseiro. Às vezes a gente troca aquela satélite. Geralmente troca. Que o Gabriel falou, que ele vai sair já, o preço é muito... Em Luir, 14 mil essa caixa. Pode vender muito dela para a Seniva, tá? Você fala, Viu? Teve uma época que eu achei que até esse ano estava quebrando diferencial. Mas tá, teve uma semana assim, ó, era 3, 4 quilômetros, mas ninguém estava entendendo nada. Você estava achando que era quem? Nós trocamos o óleo, era o óleo que era o problema. É o óleo normal, né? Não, eu achava que era esse produtinho. Não. Colocava, quebrava. Era o óleo mesmo. O Reginaldo enganou nós, ele fez a gente quebrar o diferencial só para vender diferencial para nós. Mas depois parou, será que é porque possivelmente vocês estavam utilizando óleo comum e até o tempo da penetração daquele aditivo modificador teve ainda essa lacuna entre a regularização e a quebra. E agora já tem